Olá pessoal, tudo bem? Que satisfação! A gente está abrindo aqui a nossa segunda live com o tema Gestão de Pessoas. Que satisfação vocês poderem estar com a gente nesse segundo evento, né? Começando, só dando um tempinho aqui que está entrando uma galera ainda na sala para a gente poder começar. Mas bacana você que pode nessa segunda-feira estar com a gente nesse evento, podendo se dedicar ao tema de gestão de pessoas, principalmente ao nosso foco de assunto de hoje, que é liderança, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar toda semana é uma oportunidade para a gente recomeçar. Então é bem propício a gente fazer essa live hoje com vocês. Toda semana a gente faz, até como a gente acredita nisso como política de gestão, a gente fazer um exame da nossa semana anterior, do que nós tivemos de acerto, do que nós tivemos como pontos que não atingiram a nossa expectativa, e a gente começa uma nova semana sempre com a perspectiva e com a expectativa de ter um resultado diferente. Então o nosso objetivo, a nossa missão é gerar valor para você que nos assiste, para você que hoje lidera equipes, que está à frente da zona de buscar resultados, seja dentro de uma empresa, onde você acaba sendo um colaborador, ou seja você dono do teu próprio empreendimento, ou você que de verdade está iniciando e buscando ser um líder de resultado, um líder que gera impactos positivos, tá? Evidentemente, acredito que a maioria das pessoas me conhece, mas eu sou Márcio Bissoli, eu estou à frente das operações da marca Result, no que envolve gestão estratégica de pessoas. A gente desenvolve projetos pela marca Result aí aproximadamente mais de 13 anos, na área de gestão de pessoas, com certeza aí mais de 15, 16 anos, desenvolvendo projetos, sempre com organizações e pessoas que buscam ampliar o resultado através do seu próprio skill, através do desenvolvimento do seu próprio skill, ou também através do desenvolvimento das pessoas do seu time. E a nossa proposta hoje é concentrar energia num tema bem bacana, que é liderança. Falando um pouquinho do líder dentro das organizações, eu particularmente acredito que o líder é um grande acelerador de resultados dentro das empresas. Conheço muitas empresas ao longo dessa jornada, com estratégias muito bem definidas, planejamentos muito bem definidos, mas muitas vezes não consegue plugar os seus gestores, os seus líderes de área, dentro das suas missões específicas. Por isso a pergunta de hoje é dedicada a um gestor de operações, o Anderson, da Cal Express, que busca resultados através de pessoas, está à frente das operações. Ele coloca para a gente o seguinte: como fazer com que meus líderes entendam a sua missão e gerem resultados? Bem dentro desse foco, bem dentro dessa expectativa de buscar resultado através de pessoas, fazer com que o seu líder se conecte com tudo isso e consiga converter isso para suas equipes e buscar um resultado. Então, realmente essa é uma missão bem difícil dentro das organizações. Então, nós vamos falar um pouquinho, a forma que eu encontrei para responder isso para o nosso amigo é focado em 3 pontos específicos. Nós vamos sempre colocar a solução do ponto de vista muito prático, aquilo que, evidente, tem teoria, tem conceito, mas aquilo que você consegue internalizar e aplicar direto na sua jornada de resultado. Então, o que eu vejo? Acho que você está liderando, tem 3 pontos específicos que são muito importantes, não só para você que quer plugar líderes, né, na sua missão, resultado, mas você também que lidera. Muitas vezes você tem pessoas que trabalham com você diretamente ou pares, e é muito importante que você também tenha essa visão de como conectar eu com a minha missão e meu grupo com a minha missão. Eu entendo o seguinte: você é gestor de pessoas, você está à frente da busca de resultado. A primeira coisa e o primeiro elemento essencial que eu vejo que muitas vezes falta para um líder é ele se questionar o quanto ele entende a estratégia da empresa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você vai conduzir alguém por uma jornada, por uma missão que evidentemente é feita de vários desafios, tal. Você tem que ter uma clareza como líder muito grande o quanto você conhece da estratégia da empresa. E aí falando sempre em 2 dimensões. Se você é um empreendedor e quer plugar líderes, o quanto você investe energia
em traduzir a sua estratégia para o seu líder, explicar o caminho que você quer seguir, explicar o porquê você quer correr aquele caminho, quanto você quer chegar ao final, o quanto para o negócio da empresa é importante, como ele soma, como a equipe dele soma. O que eu digo é você detalhar essa estratégia para a liderança. Muitas vezes eu pergunto para as empresas e vejo, né, situações onde a empresa fala, minha estratégia está escrita em todo lugar, está colocada em várias situações, está aqui na parede, em palavras bonitas. Isso é bacana, sem sombra de dúvida, ajuda muito a gente a guiar e calibrar ao tempo todo se as nossas decisões estão no caminho certo. Mas o quanto você, empreendedor, gasta energia colocando essa necessidade na mente do teu líder. Isso é fundamental, porque é como se os seus líderes fossem os seus seguidores. Eles realmente vão entender aquilo e vão desdobrar aquilo através das ações. Então eu acho que esse é um ponto extremamente importante dentro da estratégia e para mim seria um ponto fundamental. Agora, pergunto também para você, às vezes você que está à frente do negócio está tudo muito claro na sua mente, tudo muito claro na sua cabeça, mas o quanto isso está claro para as pessoas que realmente seguem. Então, eu acho que esse ponto ele é primordial. Muitas vezes você está falando para o cara e colocando um conteúdo e você está vendo que ele pegou um caminho diferente ou uma direção diferente. Então, eu acho que nesse momento é trazer e educar. Nesse momento, você educar a pessoa é muito importante dentro do processo. Legal, você é líder, então, estratégia definida, pessoas conscientizadas, caminhos críticos definidos, os porquês todos ativados, então é hora de buscar a missão, é hora de buscar o resultado. Aí vem um ponto importante, muitas vezes nós que somos líderes, elegemos pessoas para posições de liderança, ou identificamos talentos dentro das equipes, muitas vezes porque essas pessoas têm um hard skill muito forte, a parte técnica do processo, mas o quanto eles em si têm clareza sobre o papel deles como líder. Quanto esse papel deles como líder está definido e está claro na mente deles. Aí eu acho que é bacana, muitas vezes, você educar o líder nas duas missões básicas que ele tem. Não é diferente. Uma vez que ele entendeu a estratégia, a forma dele buscar a estratégia perante pessoas e ele mesmo se posicionar, alinhar o posicionamento dele, depende da compreensão dele sobre o papel. Quais são os dois papéis fundamentais de um líder? Sem sombra de dúvida, a função do líder se divide em fazer a gestão, né? Então, um líder dele é aquela pessoa designada, eleita, em fazer a gestão da sua equipe. O que é fazer a gestão da sua equipe? É medir os resultados, é fechar os indicadores, é fazer as reuniões, é poder guiar as pessoas pelo caminho. A gestão dele começa em montar um planejamento com a equipe dele para desdobrar esse resultado. Então esse é um ponto fundamental. Ele entender que ele, por sua vez, ele vai guiar as pessoas para onde? Ele vai desenvolver as pessoas em que direção? É muito importante que ele entenda quais são as premissas básicas da gestão. Por exemplo, nenhum líder sobrevive numa zona de combate, ou lidera, ou guia pessoas de maneira efetiva, se ele não tiver um planejamento muito bem definido e as tarefas muito bem construídas. Esse planejamento ele pode ser feito, evidentemente, com a participação das pessoas, ele pode ser construído em várias mãos, mas ele tem que ter um plano de trabalho. Se você não tem um plano de trabalho, como é que você guia as pessoas? Porque imprevistos vão acontecer e esse planejamento tem que estar preparado para corrigir esses desvios, sanar esses desvios dentro do processo. Dentro, evidentemente, da função planejar, não é só planejar, né? E eu vejo que tem muitos caras aí ao longo da nossa jornada, gestores, empreendedores, que são feras em planejamento, mas esquecem, vamos falar assim, o ciclo PDCA de um planejamento, que é planejar bem as suas ações, agir, direcionar as pessoas e você orientar que o líder tem uma parte na história importante, por sua vez checar, que é a parte mais importante, que envolve o acompanhamento dessas ações. Por isso que você tem que entender dentro do teu planejamento quais são as métricas, quais são os gargalos, os pontos de eficiência que você tem que medir e gerar feedbacks para que isso aconteça de uma maneira efetiva, legal? Esse planejamento ele tem que estar, sem sombra de dúvida, muito alinhado à etapa que a gente falou anteriormente, que é estratégia, né? Planejamento é para dar vazão, para fazer aquela estratégia acontecer. Realmente checar com os seus líderes se esse planejamento que está sendo desenhado não está só na cabeça dele, se de verdade isso desdobra para o papel, que desdobra para o envolvimento das ações. Aí vem uma outra parte que é muito importante dentro dessa missão, ele entender que planejamento perfeito não é resultado perfeito. Planejamento perfeito precisa de pessoas engajadas, motivadas e comprometidas. Aí que é legal isso.
Porque aí é o trabalho realmente de gestão de pessoas, é o trabalho de você poder desenvolver as pessoas. Desenvolver as pessoas, mas o que é isso? Isso é muito abrangente. Primeiro, seu trabalho de desenvolver as pessoas é fazer com que as pessoas entendam o que está naquele planejamento e por que ele tem que ser cumprido, o que isso tem a ver com a estratégia da empresa. Então, acho que esse é um ponto fundamental dentro do processo. Outro ponto-chave é você realmente mostrar como elas se conectam com isso e durante o desenvolvimento do processo você orientar, treinar, mostrar, capacitar, encorajar e gerar uma comunicação efetiva, porque a comunicação ela vai fazer com que as pessoas se autocalibrem dentro do processo. Então, essa é a hora para você que está à frente do processo entender que você é um educador da tua equipe, um educador, um coach, um preparador, o nome que você vai usar é o que fica melhor para você, mas de verdade a sua missão é realmente pegar para a mãozinha e ajudar a desenvolver as pessoas a partir do estágio que elas estão, ajudar as pessoas a ter um posicionamento assertivo dentro disso. Então, se você tem pessoas, essas pessoas vão liderar, você tem que entender que elas têm duas missões específicas. A missão de fazer a gestão, que é o que envolve a parte racional, lógica do processo, e a missão de desenvolver pessoas. Realmente desenvolver, comunicar, gerar o feedback, treinar exaustivamente. Ontem eu estava assistindo o Oscar, até achei muito legal o Brad Pitt, na hora que ele foi agradecer e tal, ele falou o seguinte, agradecer o Tarantino e tal, e ele falou de gestão de pessoas ali, ele falou, espere o pior das pessoas, mas busque o melhor resultado, acredita nele, realmente desenvolvam eles nesse sentido. O que é isso? Isso é o córtex da gestão de pessoas operando no processo. Então esse é um ponto muito importante. Então, 2 elementos chaves, entender estratégia, entender o seu papel como líder, seu papel, o que é a gestão do processo, propriamente dito o papel de desenvolver pessoas, aceitar que pessoas não se desenvolvem só com feedback. Feedback é uma parte importante do processo, mas você tem que gastar muita energia em educar, às vezes repetidamente, exaustivamente. Pequenos progressos são grandes progressos. E aonde eu educo isso, Márcio? Eu educo na postura das pessoas para que elas desdobrem aquele planejamento e transformem ele em realidade. E aí vem uma parte que muitas vezes ninguém pensa, mas é uma parte invisível no processo, que constrói esse posicionamento da missão de um líder. Entender estratégia, realmente entender as suas funções dentro dessa estratégia, né? A função gestão e a função desenvolver. E um ponto muito importante, conhecer você. Ter o seu autoconhecimento, você fazer com que os líderes se conheçam, porque dentro desse processo você tem diferentes personalidades liderando, diferentes estilos de personalidade liderando. Uma vez que você se conhece muito bem, como líder, como gestor, você sabe dos seus valores, você sabe aquilo que você acredita, aquilo que faz parte de você, aqueles valores que são fundamentais, né, dentro de um processo. Cara, eu valorizo a comunicação, por exemplo, então eu sou um cara que me comunico muito com as minhas equipes, 360 graus o tempo todo e gasto uma energia danada, porque eu acredito no poder da comunicação. Basicamente, você se autoconhecendo, você sabe qual é o seu melhor estilo de liderança. Quando você se conhece, você sabe aqueles pontos específicos que você tem que construir em você, porque eles, de repente, podem atrapalhar essa jornada de desdobrar a estratégia, de fazer a gestão e desenvolvimento das pessoas, porém você sabe onde você tem uma força, onde você sabe que no teu skill você tem um acelerador. E eu vejo muitas vezes que muitos líderes, né, às vezes até de pipelines estratégicos e táticos, eles não conseguem efetivamente reconhecer que eles têm um skill que pode ser o grande acelerador dessa estratégia e, sem sombra de dúvida, ampliar os resultados dentro do processo. Então, eu acho que quando você entende isso profundamente, você consegue desenvolver a sua forma de traduzir o resultado e a sua forma de guiar o resultado. Acho muito válido, muitas pessoas falam, Márcio, eu sigo esse modelo, e eu sempre devolvo da seguinte forma, o que você tira desse modelo para somar na sua competência, no seu jeito de fazer o resultado? Eu acho que isso é muito importante, a gente respeitar o nosso estilo de fazer o resultado, o nosso estilo de fazer a coisa acontecer. Então, tudo isso concumina na construção realmente da missão de um líder, né? Você entender estratégia, você entender basicamente a sua função
gestão e desenvolver, e você compreender efetivamente o teu autoconhecimento, compreender efetivamente como que é a sua forma de buscar o resultado. E às vezes, quando você está nessa jornada de compreender a sua forma, o mais importante não é só usar sua maior força para fazer isso acontecer, mas você entender aquele ponto que você efetivamente precisa desenvolver. E aí, falando aqui com o meu amigo, o papel é muito importante em ele ser um cara que mostra tudo isso para as pessoas, faz com que as pessoas enxerguem isso, faz com que as pessoas traduzam isso o tempo todo. Existem várias formas de você mostrar isso. Uma forma é você sempre, independente a forma, se você vai usar uma meta para mostrar, se você vai usar um conflito na equipe, se você vai usar um prazo que foi atingido ou não, sempre relacionar isso com a estratégia da sua empresa. Eu acho que acaba sendo um ponto chave dentro desse processo, né? Vamos ver um pouquinho aí. Estou recebendo um sinal aqui que perguntas estão chegando, né? Vamos lá. Aqui comigo está a Carol, que vai me apoiar aqui com as perguntas, aqui me ajudando aqui com as necessidades da nossa galera de liderança, né? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, então. Mas a gente já tem, sim, várias perguntas. Tá. O Marcelo mandou uma pergunta assim. Diferentes perfis na minha equipe, qual a forma correta de me posicionar frente a esses perfis? Diferentes perfis na sua equipe, qual é a forma correta de você se posicionar, né? Legal, eu acho bacana. Vamos pensar um pouquinho aí na dor do Marcelo, né? É evidente, como eu falei, diferentes perfis na equipe exige aquele exercício anterior, né? Você como líder, não só fazer com que as pessoas tenham um autoconhecimento forte, no caso do Marcelo, ele também tem que conhecer o perfil dessas pessoas e saber com que ele está lidando, né? Se ele está lidando com uma pessoa mais agressiva, se ele está lidando com uma pessoa mais analítica, se ele está lidando com uma pessoa mais planejadora, né? Você, evidentemente, para você ser um líder efetivo e gerar resultado, você tem que conhecer as pessoas. Não conhecer no sentido de usar isso desfavoravelmente, né? Eu conheço a fraqueza dele, isso me dá uma vantagem como ele. Não. Você, como líder, tem que conhecer as forças dos seus liderados, conhecer principalmente as fraquezas e ajudar eles a evoluírem dentro disso. Ajudar eles a se tornarem gestores mais fortes, mais preparados dentro do processo. O posicionamento de um líder sempre é algo muito interessante. E às vezes as pessoas, elas vão, igual o Marcelo, perfeito, vão direto para o perfil comportamental. Só que eu quero fazer uma reflexão antes do perfil comportamental. Eu quero que a gente pense um pouquinho sobre o perfil de compromisso dessas pessoas. Porque eu posso ter um cara mais agressivo, que tem compromisso ou não. Eu posso ter uma pessoa mais introspectiva, que tem compromisso ou não. Posso ter uma pessoa mais planejadora, mais comunicativa, que tem compromisso ou não. Então eu queria, antes de discutir o perfil, começar a fazer você, como líder, pensar no compromisso, ou como a gente pode chamar, o comprometimento ou engajamento do seu líder dentro do processo. A forma existem várias teorias sobre isso. Eu gosto, olhando essa jornada nossa aí de 13 anos de marca Result e de mais, sei lá, de 15, 16 anos de gestão de pessoas, eu acredito muito que um posicionamento do líder deve ser um posicionamento circunstancial ou situacional. Eu acho que um líder ele tem que se moldar a diferentes perfis de compromisso, entende? Então, um exemplo. Se você tem um cara que é analista, uma pessoa mais calma, mais zen, mas ele tem um compromisso alto, ele vai chegar no resultado. Se você tem uma pessoa que pode ser um cara extremamente agressivo, focado em resultado, mas o compromisso dele consiste nele com ele mesmo, não ele com a empresa, não ele com o time, não ele com o resultado, ele não vai chegar no resultado. Então, o teu posicionamento, ele deve ser redesenhado à medida que você vai entendendo o compromisso da tua equipe. Um exemplo assim bem básico. Você tem uma equipe que tem baixo compromisso. Esse baixo compromisso, por causa de alguns aspectos, por exemplo, baixo compromisso porque é uma equipe nova, ainda não está totalmente desenhada, não está totalmente formada. Baixo compromisso porque, sei lá, é uma equipe que eu acabei de deslocar de uma operação de business para outra operação de business. Então ela também não está totalmente formada, desenhada. É uma equipe que acabou de passar por uma fusão, sei lá, uma integração de negócio, ela também está se redesenhando, ou é uma equipe que está desacreditada, uma equipe com a crença baixa, os resultados baixos, evidentemente vários sinais de desmotivação na equipe. Não adianta, o seu posicionamento com a equipe, ele pode usar vários nomes para definir isso, mas tá junto, tá ali.
junto com a equipe, firme, um posicionamento mais presente, posicionamento mais efetivo, tá junto, tá acompanhando, tá trabalhando. Eu tenho um caso agora, basicamente, que está nessa situação, onde eu até aconselhei o gerente a realmente puxar uma cadeira ali e trabalhar com as pessoas ali, né? Deixa a salinha dele lá, bonita, lindinha, mas ele trabalha ali com a equipe, para a equipe se sentir mais forte, a equipe se sentir mais fortalecida, não para você controlar as pessoas, porque cada um tem que estar empoderado na sua missão, mas basicamente para você dar esse apoio e entender por quê. Se você tá longe, como que você está julgando as pessoas? Se você está perto, você está entendendo o que está acontecendo. Você está vendo, olha, a dificuldade de conhecimento, a dificuldade que não tem autonomia aqui, a dificuldade, às vezes, é que um integrante da equipe está desconectado e está desconectando outras pessoas da equipe. Quando você está junto, você pode agir localmente dentro desse processo. Agora, digamos que você está junto ali, essa equipe vem trabalhando, ela vem evoluindo, ela vem crescendo, ela vem, né, se empoderando e ela foi para um próximo nível, onde o nível de compromisso dela é mediano. Né? Mediano seria um compromisso onde não se discute mais questões básicas de motivação ou não se discute mais questões básicas de compromisso, mas você sabe que aqui emperrou um pouquinho no conhecimento, na expertise. Evidentemente que você sobe um degrau com eles, você dá mais espaço, você tem uma postura um pouco mais democrática, uma postura um pouco mais abrangente, uma postura forte no participativa, porque aí o teu trabalho é sair aqui da proximidade para um trabalho mais coordenador, mais provocar na ideia, porque você sabe que não falta compromisso aqui, o que falta é conhecimento, o que falta é clareza, e até plugando um pouco isso com as etapas anteriores, o que falta é entendimento da estratégia, o que falta é entendimento sobre o resultado que ele tem que ser esperado, e aí o trabalho aqui é fundamental em preencher as lacunas. Só que se você está com a corda muito presa nesse processo, esses caras não vão conseguir avançar, não vão conseguir buscar o resultado, então é importante você começar. Mas se você se afasta de vez também, eles caem de novo, então eu acho que é importante nesse momento você pode estar junto, mas dar mais autonomia para o grupo, ouvir mais, provocar mais, né? Perguntas que eu gosto muito de fazer nesse nível, oriento os nossos gestores, cara, que caminho que você acha que nós temos que construir? Qual que é a sua visão? O que você acha que é legal, né? Bacana, evidentemente, se você fizer o teu trabalho legalzinho, e não se frustre se de repente cair. Cai às vezes, é normal, né? Pessoas não é não é um gráfico assim. Pessoas são assim, né? Elas acabam tendo essa curva. O importante é que você sente que subiu, caiu. Aí você trabalhou, subiu de novo, já caiu menos, até o ponto que ele fica dentro de uma curva controlada. Digamos que você fez um bom trabalho e ele subiu. E aí você tem pessoas altamente engajadas, comprometidas. Você tem que mudar também. Você tem que focar no resultado, você tem que desafiar o grupo, mas nesse nível o que impera é uma gestão de foco em resultado. Uma gestão muito descentralizada, onde você vai apenas controlando e dando empoderamento para a equipe e fazendo a equipe avançar cada vez mais. Não adianta. Então, o que eu quero dizer para você, na verdade, o resumo é equipe de baixo comprometimento, equipe de médio compromisso, equipe de alto compromisso, você vai se redesenhando ao mesmo tempo, né? Aqui eu estou bem junto, bem próximo, aqui eu tenho uma liderança um pouco mais participativa e aqui eu gerencio e faço a minha gestão com foco no resultado. Mas lembra, quando se trata do ser humano, a gestão é importante. Gestão de foco em resultado, às vezes líderes fazem um trabalho danado e chegam nesse resultado. Aí quando ele chega, ele some. Ele some, depois de um tempo ele começa a voltar, a equipe está lá embaixo. Não significa que você não tem que fazer a gestão e não tem que estar presente. Só que você tem uma galera que já está altamente empoderada e compromissada. Então isso te dá uma vantagem competitiva nisso, tá? Mas nunca se afastar. Eu acho que esse é um ponto importante aí na gestão do seu posicionamento. Posicionamento situacional. Bacana. Eu acho que a gente acabou até respondendo uma segunda pergunta que a gente Legal. recebeu aqui. Tá. O Anderson tinha perguntado como desenvolver uma missão como líder com um grupo de pessoas indisciplinadas. Acho que acaba batendo um pouco no que você já disse. Legal. Vamos, na verdade, assim, tem que estar junto, né? Eu acho que essa é a grande, tem que estar junto e tem que trabalhar muito o propósito, né? A disciplina não significa descompromisso, às vezes, né? Claro que uma coisa é ter uma relação muito forte com a outra, mas eu tenho equipes
que às vezes não têm a disciplina, mas eles acreditam que eles têm compromisso. Então eu acho que você mostrar o quanto que essa falta de disciplina muitas vezes está impactando nos resultados e que na verdade o nosso compromisso consiste em ter uma disciplina mais efetiva, tá? Legal, bacana. Mais uma aqui que a gente Legal. teve da Karina. Tá. Fui treinada por um líder duro que me ensinou que tenho que ser mal. Mal? Não funciona. Isso é verdade? Foi treinada por um líder duro que ensinou que ela tem que ser mal. Legal, vamos lá. Vamos separar então o racional do emocional, né? Ser mal, né? Embora isso é uma coisa que a gente vê escutando a Karina falar, a gente até vive um mundo 4.0, um mundo com outras filosofias, a gente acha que isso não existe mais, né? Mas existe bastante, né? Existe bastante e engraçado que às vezes quanto mais o resultado começa a cair, mais o cara fica mal e fica duro, né? Então vamos lá. Ser mal, ser duro com as pessoas é a forma correta de liderar? A gente acabou falando numa gestão situacional, que é estar presente, ter uma forma mais participativa e ter uma visão mais de foco e resultado. Eu acho que o nosso trabalho, você é duro com as pessoas quando você não deixa elas a entrarem na zona de conforto. Acho que esse é um ponto para a gente esclarecer, tá? Ser duro com as pessoas é você manter elas, você esperar o melhor delas, você deixar elas evoluírem daquela zona de conforto. Mas ser duro com as pessoas nunca pode ser tratá-las com falta de respeito. Então vamos separar um pouco, né, o ser duro, aquele cara mal, né? Porque aí é uma ilusão, né? A tua equipe vai produzir quando você está ali, né? Quando você está ali e vai produzir num grau de estresse danado. Então a chance de ter erros é muito grande. Você tem que, em vez de ser mal e ser temido para a equipe, eu acho que o grande abordagem é tentar trabalhar de uma forma a ser respeitado, né? A equipe vê que você é um cara justo nas suas ações. Você é duro porque você não aceita o medíocre, você não aceita o trabalho ruim, você quer o trabalho bom, mas você de verdade reconhece que o trabalho bom vem de um processo de construção, né? O respeitado é a melhor posição de um líder, né? E respeitado eu já vi líder, cara, entrar em discussão homérica com a equipe sobre projetos, sobre entregas de clientes, porém, no final, a equipe terminar uma reunião olhando para ele com um viés assim, de admiração muito grande. Porque em momento nenhum dessa discussão, sempre foi muito profissional, sempre foi muito técnico, sempre foi muito planejamento, sempre foi muito gente, sempre foi muito desenvolvimento, sempre foi muito o que a gente aprende. Nunca foi tipo porque você é ruim ou porque você não aprendeu isso. Nunca foi trabalhado com uma falta de respeito. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu não acredito numa liderança má, né? Numa liderança com base no poder, uma liderança com base no terror. Eu acredito muito numa liderança com base em compromisso, com base em dedicação. Às vezes as pessoas acabam, quando você conversa, eu converso muito com esses líderes da linha mais dura, eles falam, Márcio, é que é impossível, cara, você olhar para a pessoa e acreditar que ele fez isso. Então, que esse grupo faz isso. Eu acho que se você está gastando uma energia danada para desenvolver o pensamento estratégico na cabeça das pessoas, se você está gastando uma energia danada em acompanhar, gerar feedbacks de melhoria e positivo, muito importante dentro do processo, eu acho que esse é o caminho. Então eu não vejo uma liderança má como uma liderança adequada. Eu acho que uma liderança justa seria o caminho mais efetivo para um líder ter resultados duradouros, resultados que vão permitir ele trabalhar com diversas equipes e com diversos liderados, né? Podemos colocar mais uma, então? Vamos nessa, não estouramos o tempo da última live, eu acabei estourando aí. Mais uma. Legal, vamos nessa. A Mariana perguntou, como manter a paciência quando as pessoas não fazem o que deveriam fazer? Entendi. Essa é muito legal. Paciência, Mariana. Vamos lá. Como manter a paciência quando as pessoas não fazem o que deveriam fazer, né? Azeda, né? Dá aquela azedada básica, você definir uma estratégia, você definir um resultado e você muitas vezes vai buscar e cadê? Não fez. E você não encontra uma explicação plausível para aquilo no momento, né? Por isso que eu falei que dentro da missão do líder é muito importante o autocontrole, é muito importante você se conhecer, né? Eu sempre tenho uma coisa que eu oriento e dá super certo, que antes de você julgar as pessoas, você julgar a si mesmo. Você olhar para você e você começar a pensar, cara, por que não fizeram? Acho que é uma pergunta importante, né? Não fizeram por quê? Não entenderam o papel dentro da história,
Não fizeram porque não estão alinhados ao foco, não fizeram porque estão descomprometidos, não fizeram porque não tinham clareza, não fizeram porque eu não dei autonomia. Eu acho que essa é uma pergunta importante, e quando você coloca isso na paciência, eu acho que um coeficiente que gera um break-even, um equilíbrio na paciência, é a inteligência emocional, né? Ter falta de paciência não é ruim, desde que você transforme essa falta de paciência em inquietude, em ação, em buscar resultado, e não se conformar com uma coisa e buscar coisas melhores. É ruim quando você pega a falta de paciência e transforma em raiva, porque aí você transforma ela em raiva e ela é externa, né? Ela externa, às vezes, numa alteração de voz, ela externa, às vezes, na forma de você buscar o resultado, ela baixa muito o seu senso de tolerância com o desenvolvimento das pessoas, e infelizmente, se nós queremos ser bons líderes, nós temos que desenvolver o senso de tolerância, né? Em aceitar o resultado a partir do momento que ele está e entender que sempre a nossa missão é importante dentro disso. Mas a minha proposta aqui para a Mariana é ela colocar a inteligência emocional em primeiro aspecto, e ao invés dela, né, sair muitas vezes em dar uma ação na equipe, ela meditar sobre isso, porque quando ela for fazer a intervenção dela, de tentar mudar esse cenário e elevar o resultado, ela tem uma clareza muito grande, e ela pode até ter uma abordagem, às vezes, antes de ter uma abordagem, né, não sei como é que é o estilo, mas uma abordagem mais incisiva, ter uma abordagem mais investigativa, no sentido de realmente coletar aonde está a falha, aonde está o descompromisso, para quando esse planejamento for realinhado, reagrupado, sem sombra de dúvida, ela vai ter um resultado de alto impacto dentro da equipe, né? Eu sei que é difícil, porque todas as pessoas que têm um perfil de liderança, eles têm uma velocidade muito grande de buscar o resultado, mas esse autocontrole, aonde a gente, né, tapa aqui e põe isso aqui para funcionar, faz uma diferença danada, porque você sabe exatamente onde você falhou, e o grupo cria um skill de ninguém vai ser punido se eu errei, entendeu? Naturalmente, se houve um erro, esse erro vai construir coisas maiores e mostrar para as pessoas aonde foi a falha. Isso é um movimento lento, mas faz as entregas irem subindo gradativamente, né? Muitas vezes você dá uma entrada forte na equipe, aquilo assusta as pessoas e eles não vão entender aonde eles falharam, aonde eles erraram. Então, ter falta de paciência não é ruim, a gente só está falando para canalizar ela de uma maneira que a gente consiga ter um resultado mais efetivo, né? Bacana? Legal. Acho que um comentário aqui, ele não perguntou, mas ele fez um comentário. O Bacana. Fernando comentou que, como líder, ele aprendeu que a maior missão dele é desenvolver um time autônomo. Perfeito, Fernando. Eu acho que você está bem, na verdade, nessa linha. Vou trazer de novo para a liderança situacional. Desenvolver um time autônomo, você parte do princípio de estar junto, participativo, né? Você ser muito participativo e desenvolver um time autônomo vamos falar assim, a high performance, né? É alta performance dentro da equipe. Porque quando você se desenvolve um time autônomo, você como líder pode se dedicar mais à estratégia, pode abrir mais o horizonte para novas ideias, ter mais tempo para trazer a inovação. E a equipe autônoma está totalmente alinhado a uma cultura motivacional, uma cultura de resultado. Sem sombra de dúvida, você está no caminho certo. Mas entenda que equipe é composta por diferentes pessoas. Muitas vezes, você tem pessoas com diferentes momentos. Você pode ter 10 integrantes no teu time, 10 caras de alta performance, de repente entra um integrante novo, é importante às vezes você voltar e se adaptar a ele, entende? Não é porque o teu time está andando rápido, o teu time está andando a milhas, que você vai querer que uma pessoa que chegue agora se plugue nele. Então aí vem o teu trabalho muito importante, voltar e começar a escadinha até você conectar esse cara com a equipe. E você lida com gente. Gente é influenciada por coisas que acontecem dentro da empresa e 2 vezes influenciada por coisas que acontecem fora da empresa, né? Eu, particularmente, já fiz a gestão de uma equipe de alta performance, né? Muita alta performance. De repente, uma pessoa teve um evento fora da empresa, um evento, infelizmente, um processo de separação da esposa e tal. O cara foi lá na lona, né? E aí ele não conseguia acompanhar a equipe. E aí o teu trabalho é importante na função, não gestão, na função desenvolver, em ir lá, dar o suporte para esse cara e ir trazendo ele de volta devagarzinho até ele chegar dentro do que seria um estágio adequado, né? Mas sem sombra de dúvida, equipes de alta performance é a excelência da tua liderança, tá? Bacana?
Legal, pessoal. Bacana, a gente teve aqui várias perguntas, ainda a Carol está sinalizando que algumas a gente não conseguiu responder, a gente vai responder aqui no chat. Agradeço bastante vocês pela participação, quero que vocês mentalizem, sempre o grande ponto é mentalizar tudo que está sendo dito e como líder, né, na sua missão, corrigir o seu posicionamento. O seu posicionamento faz uma diferença danada no teu resultado e isso muda a partir do momento que você resolver mudar a forma de você agir. Espero que esse conteúdo tenha gerado valor para vocês e a gente agradece muito. Quem não assinou o nosso canal ainda, vai lá, assina o canal no YouTube, põe o sininho lá para poder receber vários conteúdos que a gente está produzindo ao longo do projeto também. Quero que vocês tenham uma ótima semana e a gente se vê aí na próxima live, tá? Forte abraço aí. Bacana.